A gente milionário, a gente gostaria de partilhar. Eu falo com essa foto ontem à noite. Eu quase que eu tô com uma infecção. A gente imagina a coisa. Eu acho que eu fui irmão chamou de fazer as 2 horas. E agora de manhã eu o colo dela já estava mais flexível, vamos dizer assim, estava precisando assim. Primeiro, Maria não dá para achar um pouquinho do que a gente possa ser. Ela não quer ir embora. Não quer sair. Ela só fazia assim. Vou ou não vou? Nem me quer, vamos me quer. Mas hoje não passa. Já está bem, tá? O projeto é próximo, uma coisa importante caracterizar é que na realidade ele está falando de famílias, e famílias poucos cristianos. Ele está falando de familiares e usuários. Mas, de alguma maneira, é uma coisa que o Pedro colocou, fazia parte do projeto dele, que chama Parceiro de Cuidado, faz parte do projeto do professor Eduardo, em 3 versões, da alguma maneira, tem alguma coisa. Então, vou passar a palavra para o Leonardo para poder falar. Bom dia. Agradecer a presença de todos. O que se falou muito hoje, né, se a gente puder resumir o que o Paulo, a Rita, a Mariana, o professor Pedro, o professor Eudilson falaram, de afeto, né? Eles sabem a importância do conhecimento, sabem a importância das reflexões, mas o afeto é fundamental, né? Eu acho que assim, sem afeto a gente não consegue mudar pensamento, mas também se a gente não mover nossas crenças, a gente também não consegue mobilizar nossos afetos, né? E essa é uma questão que o Entrelaço sempre se preocupou. Como é que a gente pode pensar num processo de educação e saúde que não dê só informação, mas que seja capaz de mobilizar o afeto das pessoas? O que vai mantê-las unidas por mais tempo, formando essa rede que é tão importante, mais importante até do que os seminários, são a rede que vocês formam com os grupos, com as campanhas anti-estigma, que o Pedro bem ressaltou aqui, da solidariedade, da cumplicidade, da colaboração. E aí, no mestrado foi voltado para entender o método Entrelaços, que é um método que foi sendo construído ao longo de anos. Esse trabalho não começou em 2009 aqui no IPUB, ele já vinha desde 2001 lá do CPRJ. Então a gente está falando de um trabalho que tem mais de 20 anos, né? E que sempre teve como um dos objetivos formar uma rede que se mantivesse de forma independente, sem que precisasse dos técnicos. Porque a gente sabia e sabe que o corpo técnico é extremamente limitado, né? A gente não consegue estar em todos os lugares, né? Se a gente ficar sempre dependendo dos técnicos, a gente vai atender cada vez menos gente, né? Então a rede é uma maneira também de a gente ampliar a experiência para a comunidade toda. E aí agora no doutorado, eu me peguei pensando um pouco no desdobramento desse trabalho. Não só da gente trabalhar a educação, uma educação que mobiliza os afetos, mas a gente poder transformar essas pessoas também em futuros educadores, pessoas que vão nas suas comunidades replicar o modelo sem a nossa presença, né? E que possam com isso espalhar essa experiência. Então a ideia não é só os seminários ou grupos de encontro com solução de problemas que já acontecem no Entrelaço. A ideia é a gente poder pensar num programa de formação, de capacitação de usuários e familiares, que nós chamamos de pares, que são pessoas que têm a experiência de vida,
né, para que eles possam se tornar também pesquisadores nas suas comunidades. Pesquisadores em que sentido? Que eles possam formar novos parceiros, novos pares, que eles possam fazer pesquisa participativa nos seus territórios, né, onde eles podem mapear os recursos que já existem, ver a qualidade dos serviços, se isso lhes atende, propor novos dispositivos, inclusive dispositivos liderados por eles próprios, né, como o Alexandre vai falar daqui a pouco das casas-clube. Existem algumas iniciativas até de experiência de países anglo-saxões, né, de países do norte global, que fazem já essa experiência com dispositivos que são liderados por eles mesmos, eventualmente com alguma participação de técnico, mas não é necessária a participação de técnicos. Então a gente sabe que essa é uma realidade que a gente só vai conseguir alcançar se a gente partir da educação para uma experiência mais ativista. Então a ideia não é só a educação, não é só mobilizar afetos, não é só encontros para partilha de experiência, mas é também que essas pessoas, que esse coletivo, até em cima do que o Tildes falou, né, a experiência de recuperação é uma experiência coletiva, não é uma experiência isolada. O sujeito se recupera se relacionando, dialogando com as outras pessoas na sua comunidade. Então, que essa experiência coletiva possa também ser uma experiência de ativismo político, para que essas pessoas tenham condições, nos seus territórios, de reivindicar pela melhoria das condições de saúde, de educação, porque também a gente pensa num processo de formação não só voltado para a saúde mental, para a psiquiatria, mas que essas pessoas possam debater história, filosofia, enfim, política, economia, aquilo que interessa a comunidade como um todo. Então a ideia seria realmente fazermos isso num processo que, além de desafiador, vai ser um processo longo, porque não vai ser em 2, 3 meses que a gente vai conseguir tornar essas pessoas pesquisadoras comunitárias, né? Então, um processo que vai levar mais ou menos 1 ano, onde a gente prevê que, além do encontro para discussão de temas e tal, que essas pessoas também ajudem a elaborar os temas que elas querem tratar nos encontros, que ajudem a elaborar perguntas de pesquisa para que a gente possa fazer um diagnóstico rápido e participativo no território, mapear recursos e pensar em dispositivos e em iniciativas que possam melhorar aquela condição daquele território, né? E a própria pesquisa de campo, né? Que aí também é uma extensão desse trabalho, onde as pessoas vão a campo para poder exercer então aquilo que elas, ao longo de mais ou menos 8 meses ou ano, conseguiram aprender. A gente se espelha em alguns autores latino-americanos. Um deles nós já utilizamos no Entrelaços, que é o Paulo Freire, no método pedagógico Paulo Freire, da pedagogia do oprimido, da pedagogia da autonomia, né? Em que a gente ensina e aprende de forma dialógica, né? Quem ensina aprende com quem está aprendendo, e quem aprende também aprende com quem está ensinando. Então é um processo de troca. Orlando Fals-Borda, que é um colombiano contemporâneo de Paulo Freire, inclusive foi Paulo Freire que apresentou a gente Fals-Borda aqui, que criou uma metodologia de pesquisa participativa, inicialmente na zona rural da Colômbia, mas a experiência dele percorreu toda a América Latina. Então, assim, a gente acha que é importante ter essa metodologia de pesquisação participativa para conseguir implementar esse novo passo, para que a gente possa realmente ter pessoas que consigam levar adiante a experiência da formação, do ativismo e enfim, reivindicando os seus direitos, e também podendo dialogar com os setores da sociedade, com escolas, podendo participar dos conselhos de saúde, podendo participar também de frentes parlamentares de saúde mental, enfim. A gente sabe que já tem muitos núcleos no Rio de Janeiro que trabalham muito nesse sentido, né, com o próprio Dourado, com projetos de transversões,
né? Mas a gente acha que é bom a gente também poder extrapolar essa experiência que já vem de tantos anos do Entre Laços para beneficiar essas comunidades. Então é isso. Na realidade, o Pedro estava falando de 40 anos atrás, né? Pessoas que, como era o Zé, era a Colônia, como é que é? Como maneira, como de alguma maneira, quando a gente começou em realidade se apresentava a todos nós, de alguma maneira estamos com ainda falta, de alguma maneira temos áreas, setores extremamente carentes que o Estado não pode ainda oferecer recursos, assistência, possibilidades terapêuticas. Quando, de uma certa forma, a gente está aqui reunido, a gente está indo porque não só está recebendo, mas porque está agindo. Cada grupo que está se formando, e essa ideia de que desse ciclo se forme um novo grupo, se confunda, que seja alguma coisa em termos de ação. Então, nós estamos falando da possibilidade de que o usuário familiar haja no sentido de poder complementar e poder interferir nas políticas públicas. Sim, falta muito, mas falta muito também da gente poder perceber que há movimentos, há ações que todos nós precisamos tomar enquanto membros da sociedade e não só apenas esperar que o Estado vai produzir, né? Porque o Estado vai produzir dentro de uma grande disputa de poder, de carência, de interesses, né? Como a gente vê por aí, quer dizer, o que o Paulo apontou, há uma deficiência, há áreas que não são cobertas, sim, mas de que maneira a sociedade, nós vamos poder participar? Volta e meia, os grupos são apresentados, sugeridos, conferências, participações. Hoje em dia, o online permitiu que a UES outra até de participações e conversas nacionais, recentemente uma conferência nacional de documento de usuários ao ministro, à ministra, pudesse estar participando de projetos que sejam inseridos no sentido da comunidade. Então, dentro do que a gente falou, a gente, por exemplo, tem alguma ideia, ou que era antes, uma ideia, olha só, vamos começar apenas com projetos de informação. Era assim que a gente pensava lá 20 anos atrás. A gente descobriu, não, isso não era suficiente. Vamos criar grupos que vão pensar em soluções. E aí, de repente, a gente percebeu, não, a gente não pode estar em todos os lugares. Então, famílias assumiram esse próprio papel. E o que a gente está vendo, e que a gente, muitas vezes, são serviços que nascem a partir de uma demanda da própria sociedade. Clubes que são montados, não, na verdade, que não vem do recurso do Estado, mas da sociedade. Também a gente já tem, um dia a gente encontra alguém que possa doar uma casa. Existem clubes pelo mundo todo, né? E que ele possa ter serviços que sejam gerados e geridos pela própria sociedade, não necessariamente na expectativa de que o Estado vai florescer. Não, o Estado não vai florescer tudo. Deus não vai produzir todas as soluções que a gente precisa na nossa vida. Então, sim, a gente tem que participar, a gente tem que agir,
a gente tem de envolver-se nos programas públicos, mas nós também temos de produzir soluções. E esses grupos que a gente tem espalhados pela cidade, que de uma certa forma a pandemia desgovernou um deles, significa ações que vão trazer novas pessoas e vão dar a mão a outras pessoas no sentido de buscarem novas soluções para problemas que muitas vezes como o tio nos colocou, o tempo sem saída. Não vamos encontrar saídas e vamos encontrar responsabilidades na busca dessas soluções. Então, muitas vezes é por aí que a gente tem de ir. O Eclase representa um pouco isso, a expectativa é que ao longo desses 2, 3 meses que vem pela frente, pessoas, vocês, através do Zap, né, possam ir pensando que um novo grupo vai sair daí. E aí a gente vai estar, de uma certa forma, no semestre bem preparando a organização desse outro grupo, até que ele também vai seguir como hoje você tem os diferentes grupos tocados. A Luísa, Mauro, a Márcia, a Catiusca, diferentes movimentos que podem gerar novas soluções, até um dia que ele possa pensar não só nos grupos, mas que os usuários possam construir próprios serviços, como já existe espalhados isso pelo mundo. Né? É disso que a gente gostaria. Essa é a ambição que a gente tem. Agora a gente tem uma parte cultural, e aí a gente chama Gustavo, Isabela, estamos aqui, Gustavo, Isabela, Henrique e Bernardo. Isabela fazendo uns quadros. Só vai arrumar aqui rapidamente para começar e já fazer uma leitura dramatizada. Enquanto isso, o Bernardo vai fazer uma abertura rapidinho. Então, eu vou deixar aqui, são 2 personagens e tem outros 2 que são surpresa. Um dos personagens é o Rodrigo, outro é o Fabrício. Eu vou fazer o Rodrigo, que é um terapeuta, e o Fabrício é uma pessoa que está sendo analisada. Eu queria fazer aqui na frente. Deixa eu ver. Tem uns quadros aqui. O que você acha a gente fazer? Então, se um pé,
Fabrício, como está se sentindo hoje? Ela começou a recitar de novo. Hoje, acordei de um sonho, e no sonho eu voei. E a flauta? A música parece vir do nada. Você pode me falar um pouco sobre essa sua experiência? O que Lô diz durante esses momentos? Ela fala sobre sonhos, sobre voar. Às vezes é como uma dança de palavras e a flauta parece estar sempre à espreita. Bem, vamos explorar isto juntos. Fabrício, a escuta nesse processo é como descamar de camadas de uma cebola? Devagar vamos compreendendo essas vozes, o que os sons vão significar exatamente para você. E se eu nunca parar de ouvi-los? A abordagem psicanalítica nos ensina que estas manifestações têm raízes profundas no nosso inconsciente. Juntos poderemos dar voz ao que talvez esteja adormecido dentro de você. Hoje acordei do meu sono, e no sonho eu voei. Eu lembrei do tempo da infância, onde eu havia mágoas e chorei. Sonhei que era feliz, e aquele caos eu desfiz. Sonhando alto, eu voava para mares e montanhas, e todo mundo estava em harmonia, quase de uma criança. Até a natureza, esta antes chorava, agora comigo toca a flauta da alegria rara. Aí está. Ela disse algo como um enigma. E como você se sente ao ouvir isso? É algo muito impactante? Diga para mim, poderia ser o seu inconsciente querendo dizer algo? Talvez sejam pedaços de mim mesmo tentando encontrar uma forma. Excelente! Essa é uma visão poderosa, Fabrício. Vamos acolher estes fragmentos e dando-lhes espaços para eles existirem e ser compreendidos. Há tanto caos, Rodrigo. Como posso encontrar paz no meio disso tudo? Aí está. A paz começa exatamente pela aceitação do caos. Vamos trabalhar para dar um significado às suas experiências, encontrando o equilíbrio entre seus mundos internos e externos. Eu vou tentar. Quero encontrar esse equilíbrio. Estamos juntos nessa jornada. Cada sessão é um passo em direção ao seu autoconhecimento e bem-estar. Obrigado. Eu não sei se alguém tiver alguma pergunta sobre o texto, sobre os personagens. Rapidamente. O texto foi feito por? A gente deu os comandos para o chat GPT-4. Deu comando, né? Legal. Eu queria. Alô, foi eu que fiz. O que você fez? O poema da Luna. Autoral. Não, não, achei maravilhoso. Agora, depois eu quero que você fale um pouco da sua arte também. Ela fez um poema, é autoral, e ela ia falar rapidamente sobre a arte dela aqui, cada quadro.
Estou mostrando aqui um pouco do que eu trouxe, né? Eu tinha mais em casa, mas achei que é interessante assim, mostrar o abstrato, a influência espiritual, né? A questão da Sagrada Família. Eu sempre fui católica a vida inteira, eu venho do subúrbio. Mas quando eu ia nas férias para casa de praia, para casa da minha avó, aí eu trouxe esse quadro que me lembra muito de férias, de final de ano, né? E aqui é uma releitura de Cavalcante na praia, embaixo, né? Os banhistas, né? E bacana também, também. Tudo óleo sobre terra e acrílico. Foi isso. Hoje com o Bernardo foi improvisado, a gente combinou ele fazer improvisado. Isabel, se vende. Vende. Eu queria saber, isso, você começou a pintar, por quê? Você já tinha? Como começou isso? Esse desejo? Então, em 2018, quando eu saí de casa, por motivos difíceis, né, de convivência, e eu tinha aparecido já há muito tempo, e aí foi litigioso e tal, e eu ia foi uma rota de fuga, uma busca. Eu falava, é meu trabalho, como eles falam, né? Aí eu falava, vou lá para trabalhar. Então eu ia na aula para desenvolver aquilo, virou uma responsabilidade, uma forma de ser responsável, né, de alguma forma. E acabou que deu resultado, porque eu comecei, a professora falou, está escondendo o jogo, pô. Né? Eu nunca tinha visto, nunca imaginei que eu sabia ia fazer alguma coisa. Sair alguma coisa, né? Aí no óleo sobre tela, mas eu tenho aquarelas também. Aquarela eu faço autodidata. Aí, mas eu buscaria outros lugares que eu cheguei, que eu participava. Eu tive que ir para Teresópolis, parei um pouco, né? Mas eu gosto de colocar minha vivência, né, nas artes, né? Eu gosto de fazer releituras também de grandes artistas, né? Eu não tenho assim, acesso, é um pouco da minha cabeça mesmo de pesquisa. Essa semana, esse mês teve aniversário sua, né? O quê? Você se apresentou suas pinturas de algum local, né? Foi, eu apresentei lá no Casa Rio, eu fiz uma exposição, né, quinta-feira. E foi bem bonita, tá no meu... Eu vou dar para quem quiser, eu tenho um cartão, tá aqui com o... E eu fiz uma exposição rápida, assim, né? Foi só um dia, mas que me motivou a continuar nesse caminho, porque é um caminho que dá retorno na nossa lugar de fala, né? O estudo franco é a arte, eu acho, eu acredito nisso. E para mim está sendo interessante voltar. Estou fazendo São Francisco de Assis já, tem processo de terminar, e por minha conta, e queria muito participar de lucros com isso. Muito obrigado. Agora finalizamos e vamos para os institutos.